Como ser uma bênção para o mundo? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. E a pergunta para cada um de nós é: como ser uma bênção? Como ser uma bênção? A igreja e cada um de nós pode, precisa e deve ser uma bênção no mundo. A Bíblia, a palavra de Deus, está repleta de instruções e exortações a este respeito. Entretanto, para dar uma configuração prática a este momento, a este estudo, nós vamos considerar pelo menos 3 pontos, ou 3 meios, pelos quais nós podemos ser uma bênção aqui na Terra. E é preciso que eu seja, é preciso que você seja uma bênção aqui na Terra. Na sua casa, onde você estuda, onde você trabalha, com seus vizinhos. Nós nos importamos muitas vezes em mostrar que somos bênçãos na igreja, mas a nossa luz precisa brilhar no mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, de todos os homens, onde estivermos. O primeiro aspecto que queremos considerar é que nós precisamos ser difusores do Evangelho, difusores da palavra de Deus, tanto para a evangelização como para a instrução doutrinária. É muito importante evangelizar, é muito importante doutrinar. E é interessante como essas coisas na igreja estão sendo descartadas, jogadas no lixo, desprezadas. Não se tem mais evangelização na igreja. E os cultos de doutrina realizados durante a semana estão sendo relegados a muitos planos inferiores. Que tristeza. Porque não há mensagem que iguale a do Evangelho. Nada que você propague, divulgue sobre política, condenando A ou B, enaltecendo C ou D, nada disso é importante, é tão importante, é valioso, é precioso como divulgar o Evangelho e a palavra de Deus. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, os cristãos estão muito mais preocupados em divulgar, em anunciar, em proclamar notícias políticas do que a salvação em Cristo Jesus. Mas não há ensinamento que se iguale ao ensino da palavra de Deus. E quando lemos a Bíblia em Isaías, capítulo 52, versículo 7, nós lemos: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina.
E você pode abrir a sua Bíblia e checar também o que diz o livro de Atos, capítulo 26, versículo 18, e também a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mais importante do que você divulgar parecer é você divulgar o Evangelho. Quanta e quanta gente que ocupa o seu tempo nos dias de hoje para falar mal de políticos e falar bem de políticos. E não estamos levando ao homem a salvação, o Evangelho, o conhecer a Cristo. Isto é mais importante. Para sermos bênçãos, nós precisamos proclamar, anunciar, divulgar o Evangelho. E um segundo ponto que queremos considerar é que nós precisamos, você precisa, eu preciso, nós precisamos ser exemplo de retidão, desenvolvendo caráter segundo o modelo de fiéis servos de Deus e principalmente tendo Jesus Cristo como nosso modelo, e comportando-nos segundo os princípios da palavra de Deus, principalmente segundo os ensinamentos e as exortações dos evangelhos e das epístolas, porque assim estaremos contribuindo para frear os impulsos libertinos e para incentivar altos padrões de moralidade na sociedade de que fazemos perto. Como os padrões de moralidade estão sendo julgados no lixo e nós precisamos ter este padrão de moralidade. Precisamos ser esposos, maridos, esposas, filhos, pais, empregados, patrões, conforme o padrão de Deus. Nós precisamos ser exemplo de retidão. E o terceiro ponto que eu quero considerar de como nós podemos ser bênção na sociedade, no mundo em que vivemos, e podemos sim, irmão, irmã, e não podemos ficar caçando desculpas, que nós podemos, como terceiro ponto, quero destacar, sermos cristãos que praticam boas obras. Individualmente, você e eu, precisa ser um bom samaritano. Sempre que encontrar necessitados à sua frente. E coletivamente, a Igreja de Jesus Cristo deve ser também, deve agir e deve viver de maneira que lhe fiquem bem as palavras registradas em Tito, no capítulo 2, versículo 14. Por favor, confira na sua Bíblia, Tito, capítulo 2, versículo 14. Cristo Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso. Zeloso de quê? Zeloso de quê, irmã? Zeloso de boas obras. A Igreja de Jesus Cristo precisa praticar boas obras. Você precisa praticar boas obras. Eu preciso praticar boas obras.
É nosso dever fazer o bem primeiro aos irmãos da fé. É verdade. Mas também a todos, como nos ordena a palavra de Deus. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É o que Deus manda de recado para você e para mim neste momento, através do nosso irmão apóstolo Paulo, que registrou essas palavras lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Bênção para o mundo. Que bom, que importante, que valioso, que necessário, se pudermos ser bênção para o mundo, como indivíduo e como igreja. Nós encontramos na Bíblia muitos exemplos. O próprio testemunho da igreja primitiva. Nós encontramos exemplo para você e para mim. O exemplo do bom samaritano. E somos chamados a resplandecermos como luzeiros. E temos o exemplo maior, que é o exemplo de Jesus Cristo, que foi humilde na prestação de serviço. E sigamos sim, estas orientações bíblicas e busquemos poder na comunhão do Espírito Santo para sermos bênção para os que nos cercam, dentro e fora da igreja. E que Deus assim nos abençoe. Amém.